Olá, amigos e amigas de Paraupebas, mais uma vez estamos aqui para mais uma etapa, mais um compromisso nosso de falarmos a verdade, somente a verdade para todos vocês. Hoje, 15 de outubro, Dia do Professor. O Brasil inteiro celebra aqueles que dedicam a vida à educação. Mas em Paraupebas o cenário é de tristeza e indignação por parte destes profissionais. Professores foram desligados de seus cargos por e-mail, sem aviso, sem diálogo e sem respeito. Muitos, com décadas de serviço, agora enfrentam o desemprego como recompensa pela dedicação à nossa cidade. Enquanto muitos comemoram, nós protestamos pelo que é justo, pelo que é certo, pelo respeito aos nossos educadores. Então, por isso, nós estamos aqui para falarmos a verdade a respeito do que vem acontecendo em nossa cidade. Há muito tempo que eu bato nesta tecla a respeito de educação. E nós temos visto muito isso acontecer. Hoje, por exemplo, eu me lembro daquela professora lá de Minas Gerais, de uma creche que salvou várias crianças e posteriormente foi morta dentro do estabelecimento escolar. Eu acho que o Brasil inteiro, boa parte do Brasil já se esqueceu disso. Isso é muito triste mesmo. Então, vale aqui essa lembrança, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa dedicação por estes profissionais da educação, porque sem a educação não haveria profissões em nosso país e em nenhum lugar do mundo. Então, o meu respeito, o meu carinho e a minha gratidão sempre. Por outro lado, nós temos outros fatos para abordarmos aqui nessa pauta que nós escolhemos para hoje. Visto de vários secretários viajando para o exterior, sem deixar nenhuma explicação para a população, a cidade em completo abandono, essa que é a grande verdade. Não adianta alguém vir aqui falar por que isso, por que aquilo, porque eu já tenho os meus 65 anos. Sempre soube como votar corretamente. Infelizmente, a maioria do povo brasileiro ainda não aprendeu o seu direito legal do voto para eleger aquelas pessoas que realmente, pelo menos em algum ponto de vista, seria diferente e elevaria o progresso desta nação a um patamar mais alto. Mas, nos últimos anos, nós temos visto que o Brasil degrediu muito consideravelmente em todos os aspectos, principalmente na educação, principalmente no que tange ao progresso civilizatório da população de um país tão continente quanto o nosso. Infelizmente, é este o legado que nós temos enfrentado no dia a dia para um país mais justo e um país melhor. Então, é um fato que a gente aprecia muito quando elegemos alguém e esse alguém realmente corresponde com os votos e as expectativas da maioria da população. Secretários viajando aí para os estates, famílias de outros secretários viajando para Gramado, não chega nem a época de recessão, e a gente fica a ver navios com essa falta de respeito que existe dentro de Paraupebas. Um prefeito que hoje eu posso até falar, hoje, o Dia dos Professores, ele saiu daqui e disse que para resolver o problema da educação lá em Brasília. E é uma mentira. Um cara que se elegeu com os votos de muitos de direita
e hoje estava se encontrando com o pessoal de esquerda lá em Brasília. Isso é vergonhoso, é lamentável, e a Câmara de Vereadores, hoje eu quero também retratar a respeito disso, que nós temos aí o líder do governo na Câmara, até falando com uma certa chacota em cima de uma das vereadoras do município, vereadora Maquivalda, e falando que ela tinha que observar as súmulas do STF. Que súmula, vereador? STF tem súmulas? E o senhor é um advogado, uma pessoa formada, e falar em súmula, o que é súmula do STF? O senhor deveria explicar para a população o que significa isso. Outra coisa, quando você estava lá do outro lado, quando você esteve do outro lado, que o Aurélio falava alguma coisa, você se manifestava, era um dos primeiros a se manifestar, e eu tinha uma ponderação, uma convicção que você era um dos vereadores mais sérios de Paraupebas. Mas depois que muda de posição, eu vejo que você realmente é uma pessoa, uma Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Então, é muito nojento que a gente vê, sobretudo os gastos que são feitos dentro do município, as irresponsabilidades cometidas pelo poder público. Quando eu falo poder público, eu falo também a respeito da Câmara, que são vereadores aí que ficam em redes sociais filmando, aqui o lixo está demais, aqui, mas não falam do dinheiro, de como é averbado as cifras para que Paraupebas tenha um crescimento melhor. Ninguém fala a respeito disso. É muito vergonhoso. Várias pessoas lá dentro, são 15 vereadores despreparados, essa que é a grande verdade, todos são despreparados, e aqui eu não vou aliviar para ninguém, certo? Mas temos ainda como mudar. Temos como mudar tudo isso. É só frear, aí fica esse negócio de... tenho recebido certos recados intimidatórios contra a minha pessoa, de falar isso ou não falar aquilo, porque senão vem... Eu não cresci com medo, não nasci com medo, e eu tenho medo de ter medo de alguma coisa que me deixe negar a minha fala no trabalho que eu faço para a população. Isso eu tenho medo, mas não tenho medo de revelar essas grandes verdades. Pois bem, como eu estava falando, o prefeito foi procurar, diz que atrás de recursos para relocação de professores, mas, no entanto, estava lá com a Gleice Hoffmann, com outras pessoas que ele disse que tanto odiava, e, no entanto, estava lá de abraço, e é assim que acontece sucessivamente. Nós temos que deixar de sermos, vamos dizer assim, otários, ou que eles pensam que a gente seja otários, para pensar que a coisa que eles estão ganhando da gente. Nós precisamos mudar tudo isso. Eu até confiei e falei várias vezes para alguns amigos que eu votaria no prefeito, no atual prefeito, por causa de um amigo. E eu vou trazer esse assunto, nesse momento, com a questão do saneamento de água dentro do município. O SAEP está sendo entregue, a não sei quantas cargas d'água isso está sendo feito, e eu esperava do senhor vice-prefeito uma manifestação deles, porque foi na gestão dele que foi concluído o serviço de abastecimento de água no município. E ele até agora nunca falou nada a respeito. Ele é meu amigo. Depois, se ele quiser deixar de ser, por eu estar falando essas coisas aqui, eu vou continuar falando, porque é inaceitável. Ontem eu ouvia e via uma entrevista do ministro das Cidades, Jader Filho, falando a respeito da ECOP,
e falando do saneamento, aí veio à minha memória, rapidamente, o conceito de que foi na época que a gente começou, foi na época que nós ouvimos falar sobre a venda do SAEP para uma empresa, se eu não me engano é Coégia, vou verificar direito, e ninguém se manifestou. Ele, o prefeito, falou que era contrário. Mas muito pelo contrário do que ele disse ser contrário, hoje eu sei que ele é uma das pessoas que mais lutou para que isso acontecesse. Porque a verba que veio para a Copa em Belém seria para vários municípios também municípios amazônicos, que seriam feito tratamento de água, de esgoto e uma série de outras coisas. Mas, no entanto, aqui não. Aí diz, porque a concessão, que concessão? Foi vendida ou não foi vendida? A Câmara de Vereadores, é por isso que eu falo que esse pessoal, que são vereadores, é de um despreparo muito grande. Porque ninguém se manifestou, ninguém se manifesta até agora. Isso é muito vergonhoso, é vexatório para a população de uma cidade que diz que é a cidade mais rica do estado do Pará, mas no meu conceito é a cidade mais pobre do estado do Pará. Então, eu ontem, observando essa entrevista do Jader Filho, ministro das cidades, é um outro elemento despreparado, porque ele não falou a respeito da situação dos ribeirinhos ali de Belém do Pará. Ali o pessoal que mora lá em Coraci, que mora na ilha do Tucunduba e outros setores. Porque os dejetos humanos estão sendo lançados na Bahia. Fizeram uma maquiagem muito grande lá dentro de Belém para trazer uma coisa que é desnecessária. E eu já tinha falado aqui em outro vídeo que eu tinha gravado a respeito de que o governador, prefeito de Belém e vários prefeitos do estado do Pará não conhecem a Amazônia como eu conheço. Como eu conheço e muitos outros conhecem. Aí falando de clima, disso, daquilo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Aí põe um louco de um presidente irresponsável, que é o presidente brasileiro, para achar que vai ganhar mais fundos financeiros para salvaguardar a Amazônia brasileira. Meus amigos, minhas amigas, é menos verdade tudo isso. A Amazônia, se você for analisar, abrange Peru, Venezuela, tantos outros países, como a Amazônia Legal brasileira abrange o Amazonas, Amapá, Maranhão, Tocantins e o estado do Pará e Amazonas. Então, nós vemos só para se ter uma ideia, que discussão são essas de pessoas que não sabem realmente o que é a Amazônia. De pessoas que realmente não têm nenhum entendimento sobre o que acontece em nosso país. De pessoas que procuram vislumbrar com sucesso, fazer suas fortunas em cima de pessoas carentes como os ribeirinhos, que ontem, na entrevista que eu estava assistindo do Jader Filho, e ele falando a respeito da Ilha do Marajó. Tem mais de 30 anos que essa família Barbalho domina o estado do Pará. Tem mais de 30 anos que eu ouvia falar de transportes fluviais, que eles iriam melhorar e até agora não melhoraram. Mas ontem eu ouvi o Jader Filho falando que vai haver transporte de qualidade agora da Ilha do Marajó. Não é só a Ilha do Marajó, não, ô ministro. Nós temos aí várias cidades ribeirinhas no estado do Pará que merecem uma atenção maior por parte das autoridades estaduais e municipais, essa que é a grande verdade.
Então nós não podemos ficar calados, deixando que saneamentos de água e esgoto, o lixo, o dejeto humano seja lançado nas baías, poluindo as águas, águas que são depois servidas para a população de um estado tão rico como o estado do Pará. Para mim é muito vergonhoso, eu lamento muito estar falando isso, mas é a grande verdade, nós não temos que esconder esses fatos, e Paraopebas não é diferente. O que Paraopebas tinha a ver com isso? Não, pegaram o município, disseram que venderam o sistema de abastecimento de água para uma empresa que ninguém sabe de onde essa empresa vem, para onde vai e nem quais as cidades eles financiam esse tipo de serviço e como é que é aceito pela população desses serviços, se é que realmente eles trabalham com essa natureza, com esse tipo de serviço. Então, para mim é muito vergonhoso falar a respeito disso e criticar, mas nós temos que criticá-lo veementemente, porque nós não somos o que vocês estão pensando, nós somos povo. Nós somos povos de uma região muito rica e de uma região, ao mesmo tempo, pobre por falta de saneamento, por falta de averbamento, mas de pessoas que possam realmente traduzir tudo isso em benefício para a população e os moradores dessas regiões. Então, fica aqui realmente o meu desprezo com essa AICOP, com esse seminário que vai servir, diz que para o mundo inteiro, e para nós não vai servir de nada. Nós vamos ficar com o resto, com o lixo, com a bagaça que vão deixar para o estado do Pará. Eu lamento porque é uma família, essa família Barbalho, sinceramente, é uma desgraça. Sinceramente, só quem não conhece essa família é que dá o valor que eles acham que tem, porque para mim valor nenhum eles têm por não tratarem do Pará como um povo que merece realmente ser bem melhor olhado por parte dos governos. Então, sinceramente, pode criticar quem quiser criticar. Eu sempre tive uma palavra livre para falar e vou falar sempre. Aí vem a porcaria de um prefeito que não satisfaz em nada o município de Paraopebas, que é uma cria dessa família Barbalho. Aí eu fico olhando outro deputado que foi eleito pelo município de Paraopebas, gastaram-se tudo, queimaram a prefeitura, nunca investigaram o incêndio da prefeitura para eleger Braz e eleger Keniston Braga. Aí o camarada fica dizendo, eu estou mandando dinheiro não sei para onde, não sei para quem. Que dinheiro, ô cara pálida? Que ninguém vê esse dinheiro chegar no município. Para onde está indo esse dinheiro? Toda semana, todo dia ele coloca uma nota nas redes sociais dele, está enviando milhões e milhões. E a gente nunca vê esse dinheiro chegar em lugar algum. Essa hipocrisia realmente tem que acabar. Então não pense aqui que eu vou deixar